que Ele quer que eu venha trazer para a igreja, amém? E nessa noite, Deus Ele me trouxe uma outra palavra, a qual Ele primeiro veio me confrontar, essa palavra para depois eu vim trazer para a igreja esse confronto também. Pegue sua palavra em nome do Senhor Jesus, a sua Bíblia, abra no livro de Ezequiel. O tema dessa noite, a qual o Senhor Ele me deu assim como um tema, foi um tema-chave. Ele disse assim, fala sobre águas profundas. Aleluia! Águas profundas. Então abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Amém? Livro de Ezequiel, no capítulo 47. E diz assim, irmãos, o rio que flui do templo. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa. E eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa e em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste. E as águas desciam debaixo do lado direito da casa e ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte. E me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. E as águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e me levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas, e estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000 e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me, filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores de um lado e do outro. E então ele me disse, estas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto, vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas, e sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia! Então a palavra que o Senhor me trouxe nessa noite, tal qual eu já falei, foi temas de águas profundas. Essa palavra em Ezequiel aqui está relatando uma visão a qual o Senhor lhe deu para ele, a qual ele entregou para ele. Primeiro levou ele ao templo, mostrou algumas coisas por dentro do templo. Depois ele veio e mostrou por fora do templo. E aqui nessa passagem nós já vamos falar pelo lado de fora do templo. E o Senhor ele começa a mostrar coisas para Ezequiel, em nome do Senhor Jesus. E aqui, Deus ele vem mostrando para Ezequiel que ele levou, logo aqui no início, diz assim, em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as árvores surgiam por debaixo da soleira da casa, em direção a leste, porque a frente da casa ficava em direção a leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado do sul do altar. Essa palavra aqui, ela vem nos remeter, até mesmo nessa noite, irmãos, que toda vez que a pessoa ela ia entrar para oferecer a oferta ao Senhor, o sacerdote, ele entrava no templo, ele fazia todas as ofertas, tudo aquilo que era para ser feito para o Senhor, e ele sairia pelo outro portão, ele não retornaria pelo mesmo portão de entrada, né? Ele sairia pelo outro portão. Então isso também vem nos remeter nessa noite, que você pode ter chegado aqui de um jeito, por uma porta, mas você vai sair daqui diferente. Glória a Deus, aleluia! Porque
Senhor Jesus, Ele vem abrir a tua visão. Ele vem abrir nossas mentes em nome do Senhor Jesus, para que a gente venha enxergar essa profundeza dessas águas na nossa vida de maneira diferente. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então Ele vai levando adiante a visão. E aqui aparece um homem. No 3 ele diz assim, que havia um homem com um cordel em sua mão e saiu em direção ao leste. E ele mediu 1000 côvados, ele me levou através das águas e que estavam pelos meus tornozelos. Eu creio assim, irmão, que o Senhor pode ter enviado alguém do lado celestial, um anjo, ou até mesmo Jesus, para estar ali com ele, mostrando para Ezequiel. Ele estava com um côvado na mão, com a medida. E ele estava medindo a profundidade e, vamos dizer assim, o comprimento das coisas naquele momento. Aqui a palavra fala sobre 1000 côvados. 1000 côvados na Bíblia, eu fui fazer essa pesquisa, e ela se referia a 500 metros. Então, esse ser, ele media 500 côvados com Ezequiel dentro da água. E Ezequiel, ele começava a caminhar juntamente com ele. Porém, essa água estava sobre os seus tornozelos. E depois, ele mediu mais 1000 côvados, que dava mais 500. E as águas ficavam pelo por onde? Por onde? Não, irmão. Agora joelho. Pelo joelho, né? Mediu pelo joelho. E aí ele mediu mais 1000 e chegou aonde? Nos lombos. Nos lombos, né? Até que chegou um nível que ele não conseguia mais andar. E assim também a gente traz para a nossa vida espiritual. E quando o Senhor ele nos leva a dar o primeiro passo, quando tu começa a caminhar em águas, que tu começa a pisar sobre ela, que está sobre teus pés, tu ainda está ali, vamos dizer assim, dando o primeiro passo para te aceitar Cristo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porém, essa água é muito rasa, né? Ainda. É uma água muito rasa. É uma água que tu está ali andando, né? E teu corpo está todo de fora. Louvado seja Deus. E aí, tu pode estar aqui, dando teus passos dentro da água. E a qualquer momento tu pode sair dessa água. Isso pode se referir ao crente que ele está na igreja. Por um instante ele aceitou Cristo Jesus. Ele entendeu a palavra. Porém, ele não permanece. A qualquer momento ele pode sair e pisar no mundo também. Ele pode sair dessas águas, porque são águas rasas. Pode ser aquele crente que ele está ali, ele aceitou Jesus, ele compreendeu a palavra naquele momento, mas é um crente que ele só vai para a igreja para ouvir a palavra. Ele não quer saber mais de nada, ele não quer ter compromisso com nada, ele não quer buscar fazer nada da obra do Senhor. Ele não entende que a salvação dele não é somente por aceitar Cristo Jesus, por meio da fé, por meio da graça, mas que também nós precisamos nos fazer ali um vaso na mão do oleiro, que ele precisa ser a gente precisa ser trabalhado nas mãos do Senhor, e que a gente precisa fazer as coisas para Deus também. É o crente que ele está ali, tudo para ele está muito bom, está muito legal, não acontece nada de mal na vida dele, ele está super tranquilo, e ele pode fazer o que ele quer ainda. Porque ele ainda não compreendeu que ele ainda está em águas rasas. A qualquer momento ele pode sair daquela água rasa. A qualquer momento ele pode sair daquele local e ir para um lugar sem água nenhuma. Porque a água ela representa o quê? O Espírito Santo na nossa vida. E ali ainda tem pouca coisa ainda naquele pisar, vamos dizer assim, né? Há níveis na nossa vida espiritual. E Deus estava mostrando ali naquele momento, através daquele homem, daquele anjo, para Ezequiel, alguns níveis de águas que nós teríamos que passar. Porque Cristo, aquele anjo, ele mostrou um nível de água para Ezequiel, mas ele pediu para Ezequiel permanecer lá? Não, né? Ele mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. E aí as águas veio dar no joelho. E aí quando essa água chegou no joelho, você vê assim que já fica assim um pouco mais complicado de você andar, mas você ainda consegue andar dentro da água, não é verdade? Se você entrar dentro de uma água e começar a andar, mesmo, você não vai andar normalmente como se fosse só com seus pés, mas você já anda já com uma certa dificuldade. E aí já começa
algumas situações na vida do crente, né? Ele já começa a passar por algumas situações. A vida já não fica mais tão tranquila assim. A busca dele já não é mais tão pequena assim. E ele começa a entender algumas coisas na vida dele. Ele começa a se despertar para algumas coisas para a obra de Deus, né? Mas ele ainda permanece ali, naquela situação. Eu vou fazer uma coisa aqui, vou fazer uma coisa ali, mas ainda não estou mergulhado, ainda não estou focado. Eu ainda não tenho foco. Eu vou ajudar a obra, eu faço uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ainda não estou ainda firmemente ali no processo que Deus me quer. Porque eu ainda estou andando fora da água. Eu ainda estou aqui, vamos dizer assim, fazendo o que eu quero com o meu corpo para aqui fora ainda. Eu ainda estou tendo o meu eu, né? Eu ainda estou me comandando, ainda não estou mergulhada verdadeiramente nas águas do Espírito. Louvado seja Deus. Porém, o anjo, ele pede para que Ezequiel lhe mede mais de 1000 côvados. Nisso ele já andou 1,5 km, né? No terceiro, ele anda mais de 1000 côvados. E aí ele se vê que a água já está nos ombros, né? E aí ele já sente uma dificuldade para andar lá dentro. Ele já sente que ele já não consegue mais dominar muitas coisas dentro da água, porque ele já está sendo tomado, o corpo dele. A palavra de Deus, quando a gente aceita Cristo Jesus, diz assim: se Cristo vive em mim, já não sou eu. Meu Deus. Já não sou eu. Ele vivo. Que vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que mando em mim, já não sou eu que me comando, mas assim é o Senhor. Já é o Espírito dele que me controla. Quando a gente mergulha um pouquinho mais. Mas ainda não chegou o momento da mergulha por total, né? Ali você já tem uma coisa mais elevada. Você já é dominado um pouco mais. Ali você já busca fazer verdadeiramente, né, coisas para o Senhor com um nível mais elevado, um nível maior de conhecimento, um nível maior de entendimento. Eu estava lembrando hoje, quando eu estava estudando essa palavra, que foi morar uma família na frente de casa, alguns anos atrás, e essa família, ela aceitou Cristo Jesus ela aceitou Cristo Jesus e passou-se um tempo, eles já estavam fazendo culto dentro de casa. E a gente sabe que no reino espiritual, para te fazer certas coisas para Deus, tu tem que ter um nível de conhecimento, tu tem que ter um nível de maturidade, tu tem que ter um nível de experiência, tu tem que saber fazer o que é para ser feito, tanto no reino físico quanto no espiritual, principalmente. E aí esse casal, essa família mal aceitou o Cristo Jesus e as portas da casa estavam se abrindo para eles fazerem obra dentro da casa deles. Para eles receberem, as pessoas fazerem cultos, aquilo, outro. E o inimigo se levantou contra a vida deles e atacou os filhos, e os filhos ficaram endemoniados, e eles ficavam assim, desesperados, batia na porta da irmã Gorete, batia lá em casa, e era aquela arrumação, queria que a gente fosse lá e orasse por eles ficavam sem saber o que fazer, porque eles ainda estavam em níveis rasos, eles ainda estavam começando a sua caminhada, e eles não sabiam, eles não tinham noção do que era vivenciar, o que era para fazer de verdade na obra de Deus. Porque nós precisamos adquirir conhecimento, nós precisamos adquirir maturidade para fazer certas coisas para Deus. Quantos crentes hoje em dia a gente não vê dentro da igreja que aceita Cristo Jesus hoje, passa um tempo, depois do outro mês já não está mais. Já não está mais indo para a igreja, já não está mais congregando, já não está mais, porque está em níveis rasos. Aceitou muitas das vezes ali pela emoção, aceitou muitas das vezes ali porque está passando por uma situação difícil, mas se encontra em águas rasas. Está com o pé ali dentro, mas na primeira dificuldade que vem, tira o pé fora d'água. E aí não continua seu processo, né? Louvado seja Deus. E glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, que eu creio que nós temos irmãos, que a gente tem experimentado
esses níveis de água. Eu creio assim, em nome do Senhor Jesus, que essa igreja ela vai permanecer caminhando nesses níveis até adquirir, até mergulhar em águas profundas. Glória a Deus, aleluia. Porque mergulhar, irmãos, verdadeiramente em águas profundas, ainda não cheguei lá, mas mergulhar em águas profundas não é para qualquer um. Mergulhar verdadeiramente no Espírito Santo, para que você seja controlado verdadeiramente por Deus, pelo Espírito dele, não é para qualquer um, irmãos. Não é. Jeremias, ele passou por um processo. Se a gente for ler do primeiro capítulo até aqui, ele chegou para perder a esposa. E o que Deus falou para Jeremias? Alguém lembra? Para ele não chorar. Que era para ele se segurar ali e seguir em frente. Isaías, quando entrou na caverna, Deus falou, não precisou nem falar muito com ele, né? Você precisou mandar um vento ali para tirar ele de volta ali, mas não foi nem a mão de Deus, porque a palavra fala que Deus não estava ali. Mas precisou somente de uma situação acontecer ali para tirar Isaías da caverna. E assim com os outros profetas. Então, viver um nível de mergulho com Deus verdadeiramente um estreito, irmão. É um estreito que eu não sei se eu e você já passamos nesse mergulho. Porque viver verdadeiramente mergulhado, dependente da ação divina de Deus, não é para qualquer um, irmãos. Muitas pessoas, elas dizem assim: eu quero ser pastor, eu quero ser pastora, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um obreiro, mas você não sabe o valor do preço que essas pessoas pagam para elas procurarem caminhar com o seu chamado naquilo que Deus ele tem feito na vida delas. Você não tem noção do que eles passam, do que eles vivem, de coisas, de experiências que eles têm que vivenciar com pessoas de várias personalidades. Você não sabe o que um missionário, uma vez a missionária até falou no início da caminhada dela, do que ela teve que passar, quando ela teve que ir para os lugares ribeirinhos, teve que ir para os lugares mais longe, com os índios, não, missionária? Do que ela comeu, do que ela teve que comer, porque era aquilo dali que ela tinha para comer naquele momento. Então você não tem noção do que é verdadeiramente mergulhar no Espírito, o que é mergulhar de cabeça naquilo que Deus ele quer para nossas vidas. Do que é você ter uma dependência total, de você vivenciar algo sobrenatural todo o tempo na tua vida, dependendo de Deus e das providências que Ele pode tomar na tua vida. Para os lugares que você tem que ir quando Ele manda, de você ter que falar o que Ele manda você falar, do que você vai viver aquilo que Ele manda tu viver. Quando Ele diz para Moisés: deixa a tua parentela e vai para o Egito, porque eu preciso libertar o povo. Não é fácil, irmão, você ser chamado e dizer assim: deixa a tua família em casa, deixa teus filhos, deixa teu marido, deixa tua esposa, né? E vai passar dias por outro lugar que eu vou te mandar, para você passar fome, necessidade, ou então comer o que tiver, para você ir para um lugar, para um ambiente a qual ninguém conhece a palavra, para você ser mandado para vários lugares onde ninguém ainda tem chego lá com a palavra de Deus. Não é fácil, irmão. Não é fácil, quase ninguém quer. Todo mundo às vezes quer um carro, quer ser isso, quer ser aquilo, mas você não sabe o preço que uma pessoa, para chegar nesse nível, ela tem que pagar. Porque ninguém chega a ser pastor, missionário, até mesmo obreiro do dia para a noite, não, irmãos. Não é só você aceitar aquilo de Jesus, passar 1, 2, 3 meses e já ser alguma coisa na casa do Senhor. Não é assim. Porque a palavra fala que é um processo. Nós viemos como um bebê na fé. Nós temos que ser ali acompanhados, alimentados. Nós começamos, aí depois de um tempo a gente começa a caminhar sozinho, a gente começa a entender na nossa caminhada que muitas das vezes a gente passa por processos, porque tem pessoas assim que tem crente que está ali na igreja, escuta a palavra, tem Bíblia em casa, já passou por alguma situação na vida, mas depende totalmente às vezes de pastor, não é de Deus. Pastor, não sei o que, entendeu? E a gente precisa depender de Deus.
mais de Deus. A gente precisa buscar mais as coisas em Deus. Porque Deus, ele fala com qualquer um de nós. É por isso que ele deu livre acesso. É por isso que Cristo, ele fez sacrifício na cruz. Para que eu e você tivéssemos acesso a ele. Porque antigamente era somente os sacerdotes, eram os profetas. E através deles é que eles vinham falar com o povo. E hoje não. Eu e você, nós temos acesso. Eu e você, nós temos acesso para falar diretamente com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós só precisamos compreender isso daí. Para que a gente venha viver um nível diferente na nossa vida com Cristo Jesus. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Então aqui há níveis nessa palavra. O nível raso, ele é um nível inicial, ele é superficial. Ele representa uma convenção, mas ele é sem profundidade, ele é sem compromisso espiritual. Ele está ali, ele está se sentindo, vamos supor assim, tem muitas pessoas que falam, eu não estou bem, me aconteceu outras coisas, vou para a igreja escutar a palavra porque eu preciso sentir a presença de Deus. Parece que Deus só está ali na igreja e você só vai sentir Ele lá. Você não vai sentir mais em lugar nenhum. Né? Diga para esse irmão que está do seu lado e diz bem assim, esse nível não nos pertence. Esse nível raso não nos pertence. Nós estamos fora desse nível raso de água sobre as nossas vidas espirituais. Em nome do Senhor Jesus. E vem um nível médio pelo joelho, que é o começo da caminhada com Deus, mas ainda com um controle próprio e pouca liberdade do Espírito. Foi o que eu disse. Nós estamos ali buscando fazer algumas coisas, mas não é de uma forma entregue. Não é de uma forma totalmente mergulhada ali nas coisas de Deus. A gente faz quando quer, quando dá. Ainda não está totalmente entregue. Mas há também aquele nível de água nos lombos. Nos lombos indica uma maior dependência. Onde o rio ele já move o corpo. Ele representa o esforço de vida. Né? O Espírito Santo já tem um mover ali para a tua vida. Ele já procura te controlar um pouquinho mais. Porque muitas das vezes, se você não tiver um controle, mesmo que tu esteja com água aqui, no teu pescoço, no teu ombro, né? Se vir um banzeiro maior, já te chacoalha, já te move do lugar, né? E aí tem pessoas, vamos dizer assim, vamos nos imaginar na beira de um rio, como se fosse ali na Ponta Negra, aquele riozão grandão. Às vezes as pessoas elas estão ali, de frente para o rio. Elas sabem que elas precisam mergulhar, mas muitas das vezes elas querem que as águas venham sobre a vida dela, né? É como se as pessoas elas buscam ali estar na igreja, elas estão na igreja, elas conhecem a palavra, mas parece que elas ficam esperando, aguardando que Deus venha fazer algo diferente na vida delas. Não é elas que procuram avançar esses níveis para ela avançar e ela própria mergulhar. Porque se eu vejo um rio na minha frente e eu entro, a pessoa que ela sabe nadar, ela vai querer o quê? Mergulhar. Não é verdade? Ela não vai ficar esperando que a água venha aqui, venha com uma onda e se jogar em cima dela. Não. Ela vai adentrar dentro da água. Ela não vai ficar esperando. Uma pessoa que ela quer mergulhar, ela não fica esperando a água vir sobre ela. Ela vai sobre a água. E assim somos nós. Nós temos que buscar mergulhar nessa água, nesse Espírito Santo, para que Ele venha tomar total controle das nossas vidas. Aleluia! Nós não devemos ficar sentados esperando algo vir acontecer sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos levantar. Porque Deus, quando chamou Ezequiel, a primeira vez ele primeiro veio e levantou Ezequiel. Na segunda vez ele chamou e disse, levanta-te, que eu vou te mostrar as coisas. Então tem hora que Deus ele te levanta, mas tem hora que Ele quer que tu levante. Grande Deus, aleluia! Tem hora que Ele quer que você tome uma atitude, você tome uma posição. Porque é muito confortável, irmão. A gente está na congregação, a gente todo o tempo sentado, só recebendo, só recebendo, só recebendo. Deus ele quer que tu vá mergulhar, que tu vá entrar em águas profundas com Ele. Aleluia! Para que você venha ter um total dependência do Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Então o rio, é para quem sabe nadar, é uma total entrega, em nome do Senhor Jesus. Águas profundas que não dão um pé, que tu não consegue pisar no chão, que tu fica ali flutuando, a qual você não tem mais noção de profundidade, você não sabe o quão fundo ali profundo está. Mas que você, se bater os braços, tu mover as pernas, tu consegue nadar. Tu consegue mergulhar. Mas tu não consegue sentir a profundidade do teu pé. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos, tanto nos pés, quanto no tornozelo, quanto nos lombos, nós conseguimos andar. Eu tenho controle de mim mesmo, eu estou andando. Mesmo que a água esteja me balançando, mas eu estou tendo controle. Porém, se eu estiver em águas profundas e eu não sentir mais meu pé, a água vai me controlar, você não está entendendo? Você não está entendendo? O Espírito Santo, ele vai tomar controle da tua vida. Aleluia! Ele vai te levar em águas profundas. Ele vai te direcionar para onde tu tem que ir. Ele é que vai te dizer o que tu tem que fazer. É Ele que vai te dominar. Não vai ser mais você. Porque enquanto eu estou andando, eu estou me dominando. Eu estou dizendo para onde eu quero ir. Eu estou dizendo até onde eu vou. Aonde eu não quero ir, eu vou e volto. Mas a partir do momento que você entra em águas profundas, irmãos, a água te controla. O Espírito ele te domina. E tu não tem mais controle nenhum. Tu não sente mais teus pés sobre a terra. É o Espírito que te move. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E isso é que nos faz ter uma dependência do Senhor. E águas profundas, ou uma imersão sobre as águas, irmão, ela vai nos gerar algo chamado compromisso. Ela vai nos gerar responsabilidades. Ela vai nos gerar planos estratégicos para a nossa vida. Louvado seja Deus. Porque você já vai buscar fazer as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira, no controle do Senhor. Você já não vai mais fazer o que você quer, como você quer. Você já vai ter um compromisso com as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Você já vai adquirir uma responsabilidade diferente. Deus já vai lançar planos e projetos sobre a tua vida. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Ele já vai te usar para outras situações e para outras pessoas. Você já não vai ser mais um em meio à congregação. Você já vai ser um a mais que vai se levantar no reino celestial para ajudar a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Você já vai ver as coisas de maneira diferente. Em nome do Senhor Jesus. Você vai aprender, quando você mergulhar, que você já não vai fazer as coisas como você quer. Às vezes você vai ter um planejamento familiar. Você vai ter que deixar para trás. Você vai ter que deixar para um outro dia. Você vai ter, sei lá, um outro compromisso familiar, um aniversário, alguma outra coisa. Você já não vai mais procurar fazer aquilo porque você vai ter já um outro compromisso com o Senhor. Você já vai aprender que você vai colocar os planos e os projetos de Deus em primeiro lugar e não vai ser os nossos. A gente vai aprender que é muito legal, muitas das vezes, ficar em casa, no comodismo. É muito legal, mas em águas profundas, irmãos, você vai aprender que quando você está assim, o reino espiritual, ele está ali buscando, vamos dizer assim, o teu nível de espiritualidade vai decaindo. E aí você começa a buscar ali uma situação que você já não vive mais dependente do Senhor, mas que você já vai ficando ali numa situação de águas rasas, que a tua dependência já vai ser nos outros, já vai ser nas orações dos outros, já vai ser na oração dos outros, dos pastores ou coisa parecida, porque isso nos enfraquece. Estar em águas rasas nos enfraquece. Estar em águas rasas, mesmo que seja no tornozelo, mesmo que seja nos pés, isso daí, quando vem alguma coisa sobre a tua vida, alguma situação, muitas das vezes até te tira da presença do Senhor. Muitas das vezes faz até você mudar do lugar onde você está, da congregação,
pessoa te confronte, que uma pessoa te olhe de maneira feia, que alguém te lance uma palavra e você não goste, porque a pessoa ainda está em águas rasas. Quando tu está em águas profundas, tu já tem um outro entendimento. Louvado seja Deus. Tu já não vai mais pensar do mesmo jeito, tu não vai mais pensar da mesma maneira, e tu nem vai agir do mesmo jeito da qual tu pensava. Os nossos pensamentos mudam, o nosso jeito muda, não é verdade? As nossas atitudes, nossas ações, elas já mudam. Louvado seja Deus. Porque quanto mais a gente mergulha no Espírito, mais a gente aprende, mais intimidade nós temos, mais amadurecimento nós temos e mais humildade para compreender a vida do outro também nós temos. Porque às vezes, diz aquele ditado, o que os olhos vê, o coração não sente. Muitas das vezes você vê aquele irmão, às vezes ele não está vindo para a igreja, ou ele está faltando muito, ou coisa parecida, mas você não procura saber o porquê. Às vezes esse irmão está enfermo, ele está passando por uma situação, né? E aí você, qual é a sua atitude de tomar? Irmão, tu está bem? Né? Irmão, tu precisa de uma oração, irmão, tu quer que eu vá aí, né? Fortalecer a nossa fé juntas, aí que eu vou orar contigo, orar na tua casa, coisa parecida. Tem que mudar, irmãos. Nós temos que mudar. Mudar até nosso jeito de pensar. Louvado seja Deus. Porque Deus, ele não nos quer ver todo o tempo a gente tomando o quê? Aquele leitinho. Acho que foi ontem que o irmão falou uma palavra, o irmão Jacob trouxe uma palavra da igreja que fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino, e ele tomava atitudes como menino, né? Mas agora ele que já é um homem, já é crescido, ele já toma atitudes diferentes. Louvado seja Deus. Ou seja, há um crescimento, há um nível mais superior. Já elevou, já entrou em águas mais profundas, já está com domínio a mais do Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos mais as coisas como nós queremos. Nós já não pensamos do jeito que nós queremos, né? Nós já vamos buscar pensar de maneira diferente, em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar dispostos a mergulhar em águas profundas, em nome do Senhor Jesus. Porque para a gente querer mergulhar em águas profundas, irmãos, nós temos que ter força de vontade de querer mergulhar. Porque como eu falei, a partir do momento que nós mergulhamos, a gente não faz mais as coisas como nós queremos, mas como Deus, ele quer. E isso vem com um preço, né? Isso vem com algumas situações que nós temos que passar na vida. Mas isso é para crescimento meu e seu. Isso vai nos gerar dentro de nós, né? Uma humildade, uma maturidade no reino espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E eu quero dizer aqui para você que esse rio, quando ele fluía do templo, que ele saía daquele lugar e ele ia em direção em algumas situações, aqui na qual o texto a gente leu, a palavra fala que esse rio, ele ia trazer o quê? Curas, que ele ia trazer vida, que ele ia vivificar as coisas por onde ele passava. E Deus é assim conosco. O Espírito Santo, ele nos direciona a ser assim. O Espírito Santo, quando ele vem trabalhando sobre as nossas vidas, ele vai nos limpando, ele vai nos purificando, ele vai tirando aquelas mazelas da nossa vida, ele vai tirando aquilo que ainda te faz sofrer, ele vai tirando tudo aquilo que ainda tu não tem algum problema, às vezes no teu passado contigo mesmo, ou com o teu familiar, ou com o teu filho, ou com o teu esposo ou tua esposa, algo mal resolvido, algo que ainda te dói, alguma ferida que ainda esteja aberta. Essas águas, elas são para isso, em níveis diferentes, para que a gente venha ser curado, para que a gente venha ser libertos, para que a gente venha ser vivificados, renovados pelo Espírito Santo. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. E é para isso que essa água desse templo, essa água divina, em nome do Senhor Jesus, ela vem para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus. Para que a gente venha ter um entendimento que realmente Deus, ele quer o melhor para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus. E que possamos compreender que esses níveis de água não é somente para você ficar à beira do rio, olhando, para te pensar, será que eu entro? Será que eu não entro? Ah, vou molhar só meus pés. Alguém já foi lá na Ponta Negra, já passou por essa experiência? Você vê ali à beira do rio, às vezes você não quer molhar roupa, né?
E aí tu só faz entrar assim, só faz molhar teus pezinhos na beira do rio, vai até o tornozelo ou no joelho e volta. Quem já fez isso? Ninguém? Olha aí, a irmã já foi, né? Mas em qualquer lugar que a gente esteja, irmão, se a gente não queira se molhar, não queira molhar roupa, não é verdade? Quem já não fez isso? Eu já fiz isso várias vezes, né? Tanto no lugar, no sítio do meu tio, quanto lá na própria Ponta Negra, às vezes que eu não levava roupa apropriada, a gente só vai lá, molha as perninhas e volta, né? Porque às vezes não levou uma roupa para trocar, coisa parecida. Mas às vezes a vida do crente no reino espiritual também é assim, irmão. Às vezes ele só quer ali molhar o pezinho dele, molhar a perninha dele e voltar. Ele não quer mergulhar, ele não quer se molhar. Ele não quer, né? E Deus, ele vem falar isso para nós. Que você não está mais em águas mais profundas porque você não quer. Você não está mergulhado ainda verdadeiramente no Espírito porque você ainda não se propôs a se molhar. Você ainda não se propôs a mergulhar verdadeiramente no Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus. A conhecer coisas surpreendentes, a conhecer coisas sobrenaturais, a vivenciar coisas que você nunca viveu na tua vida, tanto no sobrenatural quanto no físico, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que a igreja fique de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, em nome do Senhor, e que nós possamos sair daqui dessa noite com um entendimento diferente. Se você ainda não teve experiência de mergulhar em águas profundas, procure mergulhar um pouco mais. Procure andar um pouco mais em nome do Senhor Jesus. Procura entender que Deus, Ele não quer somente que você seja mais um em meio à multidão, mas Ele quer que você venha ser mais um na obra do Senhor para trabalhar naquele grande dia em nome do Senhor Jesus. Para que você venha receber galardão, para que naquele grande dia você venha chegar naquela grande cidade celestial e venha louvar, chamando Ele de Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Eu quero que a irmã coloque um louvor.